Hoje nós iremos falar sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito, certo? Gostaria que vocês abrissem o nosso livro na página 66 e 67, para vocês poderem estar acompanhando essa explicação aqui junto comigo. Então vamos lá. Você já estudou que o verbo pode se apresentar nos modos indicativo, subjuntivo ou imperativo, de acordo com o que se pretende comunicar. Estudou também que os 3 tempos básicos do verbo são o presente, o passado e o futuro. Agora você vai estudar o tempo passado do modo indicativo e ver que existe mais de uma forma de expressar um fato que já ocorreu. E aqui na página 66, ele tem a alternativa e tem o número 1, onde fala: observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Na cena 1, tem um menino que ele está falando o seguinte: ontem eu tomei suco no café da manhã. O tempo verbal que ele usou aqui, o que é tempo verbal? É o verbo. O verbo que ele utilizou nessa frase foi o tomei, que é tomar, vem do verbo tomar, né? Então, ele usou o verbo tomei. Então, nós vamos circular o tomei. Ontem eu tomei suco no café da manhã. E na cena 2, a menina fala: na infância, eu tomava suco no café da manhã. Aqui ela já usa o verbo de outra forma, né? Eu tomava. Então, nós vamos circular. Tomei na cena 1 e tomava na cena 2. Na letra A, está falando o seguinte: essas formas verbais permitem uma ideia de que? Presente, passado ou futuro. Todas as duas formas verbais que foram utilizadas estão nos dando sentido de passado, ó. Tomei e tomava. Tudo que foi dito aqui já aconteceu, então está no passado. Então, nós vamos fazer um X aqui na segunda alternativa. Apesar de indicar ações que já ocorreram, as duas formas verbais tomei e tomava possuem diferença de sentido quanto ao tempo. Vamos lá. Letra B. Qual dos personagens fala uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? E que forma verbal foi utilizada? Então, vamos lá, vou explicar para vocês. Qual dos personagens fala uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar? A gente pode observar que na cena 2, a menina fala o quê? Na infância, eu tomava suco no café da manhã. Então, o que a gente pode concluir através dessa fala dela? Ela tinha um hábito, né? Ela tomava. Então, ela tinha um hábito de tomar sempre suco no café da manhã. Então, aqui, a fala, né, de uma ação habitual é o que está sendo dito na cena 2 e ela utiliza o verbo tomava. Na letra C, quer saber qual dos personagens fala uma ação momentânea ocorrida em um passado recente e qual a forma verbal foi utilizada. A resposta da letra C é a cena 1, onde ele utiliza o verbo tomei. Com essa fala desse garoto, a gente pode observar o quê? Ontem eu tomei suco no café da manhã. Ele está se referindo que apenas ontem ele tomou suco no café da manhã. Então, ele não tem um hábito de sempre estar tomando suco no café da manhã. Apenas foi um dia que ele tomou, mas ele não tem o hábito igual a garota que ela fala, né? Na infância eu tomava, então ela tinha o hábito, ela tomava sempre. Agora o menino não, foi apenas um momento, apenas um dia que ele teve esse hábito de tomar suco no café da manhã. Então a resposta da letra C é na cena 1 e ele utilizou o verbo tomei.
Agora vamos para a página 67, onde está nos explicando um pouco mais sobre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Quando o verbo ele indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito. Então, quando o verbo está indicando que eu fiz uma ação apenas naquele momento, ele significa pretérito perfeito. Todos vocês sabem que pretérito significa passado, né? Nós já havíamos falado sobre isso anteriormente. Quando o verbo ele indica uma ação frequente, isto é, que ocorreu habitualmente mais de uma vez, ou que costumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito, igual a fala da garota, né? Quando, na infância eu tomava. Então, o verbo está indicando o quê? Uma ação frequente. Então, quando o verbo indica uma ação frequente, que acontece sempre, constante, diariamente, esse verbo está no pretérito imperfeito. E aqui ele nos mostra, né? Ele coloca o exemplo dessas duas falas. O garoto fala: ontem eu tomei suco no café da manhã. O verbo tomei é uma ação momentânea, então ele está no pretérito perfeito. Já que o da garota, na infância eu tomava suco no café da manhã. Esse verbo está indicando uma ação frequente, né, costumeira, uma ação habitual, que sempre acontecia. Então, esse verbo está no pretérito imperfeito. E abaixo dessa explicação aqui no livro, tem que, compare o verbo tomar conjugado no presente, depois no pretérito perfeito e em seguida no pretérito imperfeito do modo indicativo. Aqui abaixo, né, eles estão conjugando o verbo tomar para vocês poderem estar estudando, né? Tá ele no presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Então, quando você vê o verbo dessas formas aqui, vocês vão saber se eles estão no pretérito perfeito ou imperfeito, certo? E a partir desse estudo, vocês vão estar respondendo as atividades da página 68 até a página 70. E na próxima aula nós estaremos corrigindo.